E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022 que fala sobre eletromagnetismo e ela diz o seguinte: o físico Hans Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica e constante e com sentido para cima, conforme a gente está vendo ali na figura, né? Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão, e aí a gente tem que encontrar então como que as bússolas vão ficar posicionadas. É uma questão que fala, na verdade, sobre o primeiro fenômeno do eletromagnetismo. A questão faz um contexto falando sobre o experimento de Ørsted, né, que foi um dos experimentos mais importantes do eletromagnetismo. E para a gente resolver essa questão, a gente precisa entender duas coisas. A primeira é a regra da mão direita, né? A gente vai ter que aplicar a regra da mão direita para descobrir o sentido do campo nesse fio. Então, para facilitar, eu já deixei pronto aqui o desenho de uma mão aplicando a regra da mão direita no fio, né? Porque como eu não sou um dos melhores desenhistas, eu ia demorar para fazer isso, então eu já deixei pronto. E a regra da mão direita, então o que a gente faz? A gente pega a nossa mão direita, com o dedão a gente aponta para onde a corrente está andando nesse circuito, e como a própria questão fala e o desenho mostra, né? A corrente ela tá indo para cima aqui, então a gente aponta o dedão para cima, né? E os outros dedos eles vão indicar para mim o sentido de giro desse campo, que no caso é nesse sentido aqui, ó. O campo, então, ele tem esse sentido ao redor do fio, que seria aí um sentido anti-horário, né? Dentro dessa figura, nesse sentido aqui. A segunda coisa, então, agora que a gente descobriu o sentido do campo, é entender o que a bússola faz. A bússola, ela se alinha com o campo magnético daquela região, e a questão manda eu considerar que o único campo é o campo que o fio está produzindo, de maneira que ela aponta com o polo norte dela exatamente para onde o vetor campo magnético está apontando. Então, na verdade, a gente pode imaginar isso aqui, ó, como se tivesse ali um vetor dentro do ímã, né? E esse vetor aqui, ó, ele vai apontar exatamente para onde o vetor campo magnético está apontando. Então, quando colocada pequenas bússolas ali, a gente tem que entender o seguinte: como o campo ele tem esse sentido, né, de acordo com o que a gente viu, o vetor campo magnético, vou fazer até de azul, ó, ele aponta tangente a esse círculo, sempre no sentido do giro que a gente acabou de encontrar. Olhando as alternativas, a única alternativa que nos mostra a bússola alinhada com esse sentido de giro seria a alternativa D, que justamente mostra isso, ó. Tu percebe que todas as bússolas estão apontando, indicando esse sentido de giro, que foi o sentido que a regra da mão direita nos mostrou, tá? Todas as outras bússolas, elas mostram alguma coisa de errado. Por exemplo, na alternativa E, a gente tem as bússolas indo para o lado contrário, ó, ao sentido do giro, então não daria. Na alternativa A, as bússolas, na A e na B, né, as bússolas elas estão apontando em direção ao fio, e tu nunca vai ver nessas condições a bússola apontando para o fio, né? Apontando numa direção radial ao fio. Elas sempre vão ficar tangenciando o que seria um círculo ao redor desse fio, tá? E a alternativa C, ela tá errada porque mostra todas as bússolas apontando numa mesma direção, né? Todas as bússolas apontando para lá, o que também não condiz com o sentido de giro que a gente encontrou. Então, realmente, a resposta certa para essa questão é a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!